paz do Senhor, valente da fé. Atos 3,19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento não é apenas uma palavra bonita na linguagem cristã, é um chamado urgente, é um divisor de águas, é uma decisão que separa uma vida superficial de uma vida transformada. Quando Pedro declarou esta mensagem, ele estava falando a pessoas que haviam rejeitado Jesus. Ele não suavizou a verdade, não tentou tornar a mensagem confortável. Ele foi direto: arrependam-se. Arrependimento não é remorso, não é culpa passageira, não é tristeza momentânea. Arrependimento é reconhecer: eu pequei, eu errei, eu me afastei. É parar de justificar, é abandonar o orgulho, é deixar de apontar culpados. Muitas vezes sabemos exatamente onde erramos, mas adiamos o retorno, alimentamos hábitos que nos afastam de Deus, guardamos ressentimentos, mantemos pecados escondidos, acreditando que ninguém vê, mas Deus vê. E mais do que ver, Ele nos chama de volta. O arrependimento verdadeiro dói porque confronta o nosso ego, ele quebra a nossa autossuficiência, ele nos coloca de joelhos, mas é nesse lugar de rendição que algo extraordinário acontece. Os pecados são apagados. Deus não apenas perdoa, ele restaura. Ele não apenas limpa, ele renova. Ele não apenas corrige, ele transforma. E então vem os tempos de refrigério. Paz que não se explica, leveza na alma, consciência limpa, comunhão restaurada. Talvez hoje você esteja carregando um peso que ninguém vê, mas que você sente todas as noites quando deita a cabeça no travesseiro. Um silêncio que grita dentro de você, uma lembrança que volta, uma atitude que você tenta justificar, uma área da sua vida que você pede para Deus não tocar. Talvez exista algo que você tenha evitado confessar, porque sabe que ao trazer à luz precisará mudar. E mudar exige renúncia, exige quebrantamento, exige admitir que estava errado. O problema não é apenas o erro cometido, é a permanência nele, é o coração que se acostuma, é a consciência que vai ficar cada vez mais silenciosa. O pecado não confessado cria camadas. Primeiro vem o desconforto, depois a racionalização, depois a frieza. E quando percebemos, aquilo que antes nos incomodava já não nos constrange mais. Mas o Espírito Santo não desiste de nós. Ele sussurra, ele confronta, ele incomoda, ele traz à memória aquilo que precisa ser resolvido. Esse incômodo não é condenação, é amor. É Deus dizendo: volte antes que seu coração endureça, antes que não haja mais tempo. Não amanhã, não quando for menos doloroso, não quando for conveniente, porque cada dia sem arrependimento é um dia a mais alimentando uma distância invisível. A presença de Deus não se afasta por falta de amor dele, mas pela resistência do nosso coração. E quanto mais adiamos, mais pesada fica a alma, mais difícil se torna ouvir, mais fraca fica a sensibilidade espiritual. A presença que cura continua disponível, o perdão continua acessível, a graça não foi retirada, mas existe uma decisão que ninguém pode tomar por você. Hoje é o dia de interromper o ciclo, hoje é o dia de quebrar o orgulho, hoje é o dia de voltar. Antes que a culpa se transforme em frieza, antes que o erro se transforme em hábito, antes que a distância pareça normal. A voz que está te chamando agora não é acusação, é restauração, não é rejeição, é convite, não é vergonha, é graça. Volte enquanto seu coração ainda sente. Vamos orar? Senhor, reconheço que falhei, confesso meus pecados diante de ti, quebra o meu orgulho, limpa meu coração e restaura minha comunhão contigo.
Não quero apenas sentir remorso, quero mudança verdadeira. Apaga meus pecados e traz sobre mim os tempos de refrigério da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Faça essa oração com fé. Sinta a presença do Altíssimo te inundar neste dia. Meu desafio para você hoje é não ignore aquilo que o Espírito Santo está trazendo à sua consciência. Separe um momento de silêncio, pergunte a Deus o que precisa mudar em mim. Confesse com sinceridade. Tome uma atitude prática que demonstre sua decisão de mudar. Depois escreva como você se sentiu, marque esta data. Faça deste dia um memorial do seu retorno. Que Deus te abençoe, valente da fé.